E nós vamos gravar. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença aqui de vocês para nossa segundo momento aqui da série Doenças da Alma Tem Cura, né, dessa autora querida que estamos recebendo, para falarmos hoje no tema Preocupação e Perfeccionismo. Liris, ela é pastora e escritora e vivenciou na pele, né, as doenças da alma. Então, quero passar para ela para fazer esse início e essa introdução nesse tema. Vontade, minha querida. Olá, queridos, tudo bem? Então, assim, esse é um assunto assim muito gostoso, né? Muito gostoso agora que a gente já saiu de tudo isso, né? E eu costumo dizer assim que geralmente é um pacotinho completo. Geralmente quem tem preocupação é ansioso. Geralmente quem é ansioso é perfeccionista, né? E daí vai para a ansiedade, e daí vai desencadeia uma série de situações. E geralmente eu digo que esse pacote vem completo e também, principalmente, também envolve o temperamento. No meu caso, como eu sou gaúcha, né? Descendente de italiano e 100% sanguínea, potencializou, então, esses sintomas, essas situações, essas características minhas, né? Então, na verdade, a preocupação, ela é uma ideia pré-fixa, pré-concebida, pré-estabelecida de algo que vai acontecer, de uma situação, às vezes, simples de ir no supermercado amanhã, de uma situação simples de precisar viajar daqui um mês e já está com aquela preocupação que, digamos assim, ela é irmã, digamos, irmã siamesa, irmã da ansiedade. Então, essa preocupação, ela é esse pensamento antecipado, esse pensamento pré-estabelecido de uma situação lá na frente, e uma situação, muitas vezes, que nem tanto, não tem nem tanto valor e nem tanto... não há essa necessidade. Mas é difícil explicar e colocar na mente de uma pessoa. Por quê? Porque ela está vivendo aquilo. Então, essa preocupação é algo que machuca, é algo que corrói, é algo que dói na vida da pessoa, essa preocupação, e ela não consegue se desligar. Essa é a preocupação. Né? Daí, já o perfeccionismo já é uma situação já um pouco mais distinta, porque envolve algumas coisas lá da infância, algumas outras raízes. Mas, em suma, preocupação é isso, é uma ideia, né, pré-estabelecida. E daí a Bíblia ela já fala muitas situações com relação a isso. Né? Porque daí, Rafa, muitas vezes essa preocupação ela está ligada com a falta de confiança, com a falta de fé. Por quê? Porque eu não consigo... eu não consigo confiar, eu não consigo descansar em Deus e sabendo que Deus dará uma saída, que Deus dará uma situação, que Deus ele tem um propósito e que Ele está cuidando de mim. Então, essa insegurança da infância, essa insegurança da pessoa, então, contribui para isso. Da pessoa não conseguir descansar, não conseguir se desligar dessa preocupação, e enquanto não resolve isso, não tem descanso e não tem sossego. Fica na mente, eu tenho ainda isso para resolver, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver isso, e enquanto não resolve, não consegue se desligar. E o interessante no livro, né, na página 42, onde você começa falando sobre a preocupação, é que realmente, eu gosto de pontuar que é uma né? Ou seja, você se ocupa, né, antes da hora, né? E interessante é isso, que é uma agitação mental sobre aquilo que pode ou não acontecer, né? Então, muitas vezes, aquilo que a gente tanto se preocupa são coisas que talvez não aconteçam mesmo, né? E a gente se ocupa, até com aquelas que vão acontecer, mas a gente se ocupa antes da hora, né? Então, essa fixação, né? Eu tenho um livro, que está até por aqui atrás, do Francis Chan, que ele fala assim, uma arrogância para com Deus. Eu achei muito forte, porque assim, é como se Deus não fosse capaz, né, de cuidar, de fazer, de operar, e aí eu tenho então que me preocupar com algo. É um trechozinho assim que me chocou bastante.
né? Porque essa preocupação é assim, eu preciso estar em alerta, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me antecipar, porque alguma coisa terrível pode acontecer. Então, realmente entra nisso que você falou, a questão da ausência de confiança, né? E isso, como você pontuou, vem desde muito cedo. A gente falou na live passada, né, Ade, que tudo isso é uma construção, né? Então, a gente não está aqui para também falar assim, é culpa do outro, mas hoje é a sua responsabilidade, né? Sair disso que é tão automático, porque às vezes as pessoas já estão viciadas. Você concorda comigo? Que as pessoas estão viciadas em serem preocupadas. Isso, e por que eu digo que está muito parecido com o perfeccionismo? Porque muitas vezes as pessoas que são extremamente preocupadas, elas acreditam, não, só eu sei resolver. É só eu que vou conseguir resolver. Eu tenho que dar conta. É só eu que faço o melhor. Se eu não resolver isso, ninguém vai resolver. Se eu não vou dar conta disso, a casa vai cair. O casamento vai entrar em dificuldade. Então, ela toma essa responsabilidade, ela toma essa preocupação sobre si, para si, e aí vai virando uma bola de neve. Né? E o próprio Filipenses 4:6 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes coloque isso em oração a Deus, coloca diante de Deus. Mas aí descansar, que é aquela grande questão, né? E nessa página, bem no finalzinho, diz assim, elas não acrescentam em nada, não pagam as contas, nem resolvem os problemas. E aí a gente lembra daquele texto, né? Por mais preocupado que você está, você vai poder acrescentar um fio, né, de cabelo, você vai poder realmente... Não vai. Eu acho que... E aí é uma chave poderosa, né, para que as pessoas consigam se livrar dessa preocupação que vai se tornando patológica, né? Que é entender que não vai mudar nada, né? Mas vai, então, gerar o quê? O desgaste, né? Então, a preocupação... Desgaste, a mente... A exaustão. A mente cansada, o corpo cansado, a adrenalina sem necessidade no nosso organismo. Então, assim, dor de cabeça, é uma série de situações que vai, pelo contrário, não, além de não contribuir, vai trazer prejuízo. Isso, ela não vai gerar nada, né, de positivo, mas vai conseguir, na verdade, eu costumo dizer com os pacientes, né, o que você pode fazer? Algo que você pode fazer a respeito, né? Então, o que você pode fazer? Então, você vai e faça. E tenha consciência de que você fez aquilo que era possível. Mas tem coisas que não está, né? Então, por exemplo, um filho, né? Talvez alguém que está aqui nos ouvindo, ou que vai nos ouvir depois nessa gravação, você tem um filho que, sei lá, né? Fez escolhas erradas, está fazendo escolhas erradas. Então, ponto 1. Como você agiu até aqui? Você deu o seu melhor, você ensinou, né? Você disciplinou, você amou, você cuidou, mas se torna um adulto, se torna alguém que é responsável pelas suas próprias atitudes, né? Então, essa preocupação muitas vezes vai gerar o quê? Ansiedade, depressão e um adoecimento para essa mãe, né? Então, esse caminho... Sim. Então, eu tenho que fazer uma escolha consciente. É fácil, né? Não é, ainda mais quando a gente entra nesse assunto de mãe, né? Eu acho que você é melhor do que eu, pode falar sobre isso. Né, os filhos longe, né, os filhos estudando. Sim, Rafa, porque a gente acaba somatizando e trazendo para as nossas costas a preocupação dos demais. E é difícil você desligar, porque mas eu tenho meus filhos, o filho, não, mas quando eles tiverem 18 anos, todas as minhas preocupações vão acabar. Não, quando eles tiverem 18 anos, vai continuar a vida. Não, mas eles vão casar, então quando eles casarem, então acabou as minhas preocupações. Não, porque daí eu quero resolver, se ele está com dificuldade financeira. Então, não acaba nunca essas situações. Porque mãe nunca deixa de ser mãe, né? Então, a gente vai trazendo as dificuldades. E aí é que a gente precisa desligar o botãozinho, né? E algo muito sério, porque às vezes a gente acaba querendo ser Deus na vida das pessoas. Uau! Uau! Entendeu? E a gente tem que tomar esse cuidado, porque daí eu quero fazer, eu quero resolver, eu quero ajudar, não vou dar um dinheirinho para o meu filho, para minha filha, vou dar escondido para o meu marido não saber, então para ajudar, porque está passando dificuldade. Então eu não deixo Deus trabalhar. Então eu acabo querendo ser Deus e querendo ser Deus na vida das pessoas, querendo resolver os problemas. Eu já fiz muito isso.
Eu já arrumar emprego para muitas pessoas da igreja, eu ligava nas lojas pedindo se estava precisando de funcionário e as pessoas olhavam, mas é para você? Eu, não é para mim, não. Mas é para quem? Não, é para o irmãozinho lá da igreja. Mas ele nem fez currículo, ele não está preocupado. Assim, e eu estou preocupada em resolver os problemas dele. Uau. Então, eu não posso querer ser Deus, porque Deus ele não vai permitir que eu seja Deus, porque muitas vezes a pessoa ela não pode ser abençoada. Não, vou corrigir. Muitas vezes a gente quer que as pessoas prosperem, que as pessoas cresçam financeiramente, mas às vezes o próprio Deus não quer que eles avancem nessa questão financeira, por quê? Porque ele vai esquecer Deus, ele vai entrar na bebida, ele vai trair a esposa, ele vai, entendeu? Então, a gente tem que fazer aquilo que Deus tem essa consciência, que eu não posso querer ser Deus na vida das pessoas. O trabalhar de Deus é Deus, porque da mesma forma que ele me ouve, que ele me abençoa, ele vai abençoar. Deus não ouve o outro, Deus não abençoa, não ouve. Então, da mesma forma que ele me abençoa, ele abençoa você, ele vai abençoar os seus filhos, seus irmãos, as pessoas da igreja, porque é o mesmo Deus. Fantástico, fantástico. Aí a gente entra no meio do processo de Deus na vida das pessoas, né? E aí, muitas vezes, Deus quer... Peraí, deixa eu dar uma engessada nela, deixa eu prender ela aqui, porque ela está me atrapalhando. Né? Então, às vezes, eu estou atrapalhando a obra de Deus, querendo fazer aquilo que nem Deus não está fazendo, porque Ele não quer que faça. Né? E eu achei interessante você falando agora, eu me lembrei de atendendo pastores, mandou um áudio uma vez, um pastor do Mato Grosso, ele mandou um áudio, ele falou assim, pastora, o problema é que as pessoas querem que nós façamos Deus fazer aquilo que nem Deus quer. Aquilo me chocou tanto. Eu falei, cara, como é real isso? Né? A gente tem um trabalho com pastores e líderes, né, pela rede de cuidado, e os relatos que a gente recebe, eles têm um significado tão grande, tão profundo, retratam tão bem, né? Você pontuando aí sobre buscar trabalho, né? Tipo, se preocupar e se demandar. E aí a gente vai entrando nessas veias do adoecimento. Então, a exigência das pessoas, a nossa própria exigência, pode nos levar para esses adoecimentos. Né? Então, Deus falou conosco, né? Deus nos direcionou para fazer algo específico, ok, amém. Mas a gente vai entrando nesse papel, né? E eu achei muito forte. As pessoas querem, ou seja, eu estou sendo pressionada, eu estou sofrendo no ministério, eu estou mal, não estou dando conta, porque as pessoas querem, né, nos forçar a fazer com que Deus, a obrigar Deus a fazer aquilo que Deus não quer fazer, aquilo que Deus não quer operar, entendeu? E aí as pessoas realmente, eu costumo dizer que a gente tem uma semelhança com os nossos irmãos católicos, no sentido de que nós usamos muitas vezes os pastores e os líderes para falarem com Deus através, né? Falarem a Deus por nós. Então a gente transfere isso, né? Então essa pessoa que lida com liderança, né? Que trabalha com liderança, elas podem sofrer muito com essa questão da preocupação, porque elas vão entrando, né? Vão entrando assim na vida, entrando sempre querendo ajudar, né? Mas eu vou entrando onde eu não preciso entrar, onde não me cabe. Sim. Faz sentido? Sim, com certeza. Gente, alguém tem alguma pergunta aí? Pode mandando aqui no chat também, tá? Pode falar, Bê. E a gente lida com muitas pessoas, né? E a gente precisa tomar esse cuidado, porque a gente acaba querendo... Entra num estado de preocupação, principalmente nós líderes, que a gente vai somando, puxando tudo para cima das nossas costas. Esse é um cuidado, eu já sofri muito, já fiz muito isso. Né? Então, eu preciso... esse não é um problema meu. É uma coisa que eu sempre digo. Queridos, queridos, cada um tem a sua conta. Não tem o cartãozinho de crédito que vem a conta no final do mês? Cada um tem a sua conta. Cada um precisa colher a colheita das suas semeaduras, das suas sementes. E o trabalhar de Deus, cada um tem a sua história. E eu não posso interferir nisso. Então, cada um tem a sua conta, eu não posso colher a sua.
Então, eu quero ajudar aquela pessoa. Não, mas ele precisa colher, ele precisa entender, ele precisa. De repente, ele não estudou, de repente, ele não se esforçou, de repente, ele não fez a tarefa de casa, e agora eu estou puxando essa preocupação para mim, mas não é minha, a conta é dele, e eu preciso deixar que ele se acerte com Deus. Eu vi uma pergunta aí, na verdade eu vi, mas não li, né? Como equilibrar essa preocupação? Bem, é saber que o mesmo Deus que me ouve, ouve todos. O mesmo Deus que cuida de mim, cuida de todos. O mesmo Deus que me abençoa, abençoa todos. Então, Deus está cuidando de mim? Sim. Deus está cuidando dele, da outra pessoa? Sim. Então, o equilíbrio é saber disso, né? Que Deus, ele está em todos os lugares. Ele está em todo o tempo cuidando. É Deus que cuida de tudo. Então, aquela galinha que está com seus pintinhos debaixo das asas, é esse o Deus que está cuidando de nós. Agora, os pintinhos, eles precisam entrar debaixo da asa, lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. Então, eu preciso entrar no esconderijo dele e descansar nele. Entendeu? Então, eu preciso ter essa confiança, eu preciso entrar debaixo do esconderijo dele e a sombra do Onipotente, eu vou descansar debaixo dele, entregar para ele descansar, que ele... E olha, uma coisa interessante, a gente quer mandar em Deus. Eu tenho um problema para resolver, eu quero ditar para Deus como que ele vai resolver o meu problema. Eu estou com um problema financeiro, eu chego a dar sugestão para Deus. Se aparecesse um dinheiro na minha conta. Se viesse alguém com uma porta aberta. Ei, a gente quer ditar como que Deus tem que fazer. Mas ele nos surpreende, ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer, e o tempo muito diferente daquilo que a gente imagina. Vamos ver aqui uma outra pergunta. Às vezes o Senhor nos coloca em algumas batalhas. Entramos com garra, coragem, crendo no resultado. Porém, o tempo se prolonga e não vemos o resultado que esperávamos. Porém, o desgaste físico e espiritual acontece. Como lidar com isso? É expectativa, né? É bem Sim. isso que você acabou de falar. Lembrando, né? Pode falar. Lembrando sempre que quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes. E esse quando nós estamos fracos não é quando nós estamos assim caindo do lado, é quando nós estamos na dependência dele, estamos fracos. Quando nós estamos dependente dele, totalmente entregue, quando nós estamos fracos, é que nós somos fortes, né? E é isso, é perseverar, descansar e se submeter. Uma coisa interessante, que durante muito tempo que eu digo mais de ano, eu não tinha forças para orar, porque nós oramos, nós jejuamos, nós clamamos, nós vamos à igreja, fazemos campanha de jejum, campanha de oração, e glória a Deus por isso. Mas quando uma pessoa, às vezes, ela está se sentindo tão enfraquecida, o simples fato dela dizer, Deus, me ajude. Porque durante muito tempo, a minha única fala com Deus era essa. Senhor, me ajude. Então, esse Deus, que é um Deus amoroso, que é um pai, ele está te ouvindo no teu sussurro. Muitas vezes você deita lá e você não consegue nada, você não consegue falar nada. Às vezes só a lágrima sai pelo olho, na lateral, que você não tem força. Ele te ouve. Porque o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Entendeu? Ele pega esse teu choro, esse teu gemido, essa falta de força, ele transforma em intercessão, né, inexprimível diante de Deus. Então, não é pelo tanto que você ora, eu estou na luta, estou na guerra, Senhor, me ajude.
me ajude. E Deus vai te ajudar. E você vai vencer em nome de Jesus. Interessante, interessante. A Raja colocou aí, é como uma fraqueza que nós escolhemos ter, que é deixar as nossas próprias forças de lado. É um lugar de dependência, né? De confiança. Né? É algo sobrenatural, Cris. Isso que nós estamos falando para vocês aqui, naturalmente falando, é uma coisa de outro mundo. Alguém pode ouvir e falar, Porque assim, ó, isso, tem como viver isso? Né? E eu falo não só como pastora, porque conheço a palavra, né? Mas como pessoa, né? Então eu senti, não é só de estudar, isso tudo porque normalmente se espera, nossa, mas uma pastora, nossa, é tão forte, ela é indestrutível. Ei, não, até mesmo para Deus trabalhar nessa humanidade. Ei, você é humana. Ei, você precisa sentir o que as pessoas sofrem. Você precisa sentir a fragilidade, né, para você poder sentir a dor do outro. Quando a gente estava lá no Instagram ainda, antes de vir para cá, você falou alguma coisa sobre a questão do temperamento. O temperamento contribui para essa questão da preocupação? Acredito em pessoas mais preocupadas? Eu acredito que sim, Rafa. Sim. Eu acredito que sim, porque geralmente, né? Os sanguíneos eles são mais agitados, eles produzem muito, eles fazem muito, eles querem resultados, né? E acaba querendo antecipar, querendo fazer tudo, né? E eu penso que o temperamento sanguíneo ele sofre um pouquinho mais nisso. Ou raiva, tem hora. Sanguíneo. Acho que deu para perceber, né? Que minha amiga. Né? A gente tem mais esse detalhe em comum. Né? Então, o sanguíneo tem essa agitação, essa impulsividade, essa coisa do é para ontem, não é para amanhã, é para ontem, antes de ontem, não é nem para ontem. Sim, sim, então, vai gerar a questão, né, da preocupação. Né? E aí eu creio que o perfeccionismo, né, a gente vai ter bastante aí da questão do melancólico, né? O melancólico tem muito disso, do perfeito, do ideal, né, daquilo que tem que ser certinho, né? Então, a gente vai ter essas tendências, né? Não que as outras pessoas não possam ter, né? Mas nós vamos ter essas tendências aí. Na questão do perfeccionismo, qual foi a sua experiência, a sua vivência com a questão do perfeccionismo? Rafa, o perfeccionismo ele está muito ligado justamente com a construção da infância. Então, normalmente, aquelas faltas que teve lá na infância, né, que eu até listei aqui algumas, aquelas faltas, aquela desestrutura da infância, isso faz com que a criança ela tenha essa necessidade futura, né, de essas carências. Então, ela acaba se cobrando, né? Vou dar um exemplo aqui. Crianças que elas não tiveram as suas necessidades básicas supridas. Então, elas não tiveram, elas passaram frio, elas passaram necessidade, elas passaram vontade de tomar um sorvete, elas tiveram essa falta de carinho, essas necessidades básicas. Se elas tiveram essa falta dessas necessidades básicas, elas vão desenvolvendo isso. Então, essa construção que foi errada, elas vão ter essas necessidades básicas lá na frente, para compensar a falta. Ou então, elas tiveram pais extremamente insatisfeitos. Você tira 9,5. Eu lembro que a minha filha fazia odonto lá em Cuiabá e ela, mãe, eu não fui muito bem na prova. E eu dizia para ela, minha filha, estou tirando a média, tá bom demais. E ela se cobrava, mãe, mas eu estou aqui só para estudar, eu preciso tirar nota boa. Minha filha, eu procurava tirar isso das costas dela. Mas existem pais que são carrascos, eles não, olha, eu tirei 9 na prova. Não tirou 10 por quê? Entendeu? Então, aquela cobrança. Não, elas foram na escola, elas têm que voltar com o uniformezinho impecável, né? Então, e acaba isso, as crianças elas têm sempre essa, meu Deus, eu tenho que estar agradando, eu tenho que agradar, meu pai vai me cobrar, meu pai exige de mim. Então, essas desestruturas lá na infância. Ou ainda, situação instável no lar. Não existe estabilidade, ou seja,
dificuldade financeira, ou então os pais, o pai não está, a mãe não está, essas separações na infância, né? Também são situações que acarretam isso. Pais ausentes e frios, pais que eles nunca estão presentes, trabalham muito tempo fora, frios, que não, sem carinho, sem afeto. Quando eu estava gravando o vídeo, eu estava contando um exemplo. Um tempo desse, eu estava num consultório odontológico e uma mãe estava lá amamentando. E ela estava com um braço aqui segurando a criança e na outra mão o celular. Então, ela sacudia as pernas, sacudia assim para a criança balangar, e a criança, ela queria, ela pegava, ela palpava, pegava no peito da mãe, ela pegava no rosto, e a mãe aqui, ó. Então, ela sacudia para a criança largar ela e ela no celular. Então, eu fiquei observando, porque, na verdade, a criança, ela quer essa atenção, ela quer esse cuidado que é tão bom, que é tão gostoso, né? E a mãe ali preocupada, né? E a gente vai vendo a tendência disso tudo, né? Que não se tira esse tempo, né? Então, essa falta lá da infância, né? Que vai produzir lá na frente, né? E também pessoas com muita timidez, às vezes os pais alcoólicos, os pais com vício, né? Então, isso vai exigir lá na frente, essa criança ela vai querer suprir, ela vai querer buscar, tirar isso da vida dela, ela não vai querer isso, né? Elas vão ser crianças insatisfeitas, elas vão estar sempre querendo resolver isso tudo para compensar as faltas lá da infância. Eu me lembrei aqui de uma frase que o pessoal tem usado muito, que é melhor o feito do que o perfeito não feito, né? Então, as pessoas até falam assim, melhor o feito do que o perfeito. Não, é o feito do que o perfeito que não é feito. Porque quem vai alcançar a perfeição? E eu lembrei aqui de algo que foi muito interessante. Uma amiga compartilhou que ela estava no processo terapêutico dela, né? E a terapeuta ali percebendo que ela estava querendo fazer tudo perfeito, né? E aí a terapeuta perguntou, o que é perfeito? Quem é perfeito? Aí ela respondeu, né? Como cristã, boa cristã, respondeu assim, Deus. Deus é perfeito. Então, por que você quer ser igual a Deus? Né? Então, assim, que veio, puf, né? Um choque de realidade, né? Então, a gente fica procurando uma perfeição, talvez nem exista, né? A gente idealiza muito. Então, o que é a mãe perfeita? Né? O que é o filho perfeito? Né? E aí, nessa busca do perfeito, a gente não vive, não desfruta, não se realiza com aquilo que temos, que é tão bom, que é bênção, né? Então, assim, a gente precisa, eu creio que, ajustar essa perspectiva, né? É como óculos, né? Eu preciso usar a lente correta, senão eu vou ver tudo embaçado, eu vou ver problema em tudo, problema onde não existe, né? O perfeccionismo traz peso, né? Esse peso, essa cobrança, né, é uma coisa que às vezes até falam, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente entra num padrão de beleza que é segundo o mundo, né? A gente entra numa cobrança, né? As próprias mulheres cobrando as outras. É algo interessante que no início do meu ministério, no início que eu fui ungida pastora, há muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás, havia pessoas perto de mim que a gente estava, digamos, no mesmo nível, né? No mesmo nível de liderança. Mas aí, a partir do momento que eu ia ser ungida pastora, as pessoas vinham até mim, e algumas, né? Algumas pessoas, elas diziam assim, olha, agora você vai ser pastora, você vai ser esposa de pastor, você tem que mudar, você precisa ser diferente. Você não vai poder fazer as mesmas coisas que você faz, você vai ter que mudar e tal, tal. E eu entrei num padrão de cobrança, Rafaela, sem igual. Então, eu sou pastora, então eu preciso ter os 7, 10, 15, 20 dons. Eu preciso consagrar, eu preciso jejuar, eu preciso melhorar, eu preciso fazer cursos, eu preciso ter uma boa oratória, eu preciso... Então, eu preciso ser melhor, eu preciso melhorar, eu entrei num nível de cobrança sem igual. Até que numa situação eu disse, olha, eu não tenho que ser como as pessoas querem que eu seja, eu tenho que ser do jeito que Deus me criou assim, Deus me fez assim. Então, lógico que a gente precisa melhorar, né? A gente
pode fazer cursinhos, algumas coisas que melhoram, mas eu não posso perder a minha essência, eu sou assim, foi Deus me fez assim. Então, eu entrei naquele nível de cobrança que eu estava adoecendo, e eu disse, não, eu vou ser do jeito que Deus quer que eu seja, porque senão eu vou ter que ser uma delírias para você, uma para Isso, você, uma para você, uma para outra, para outra, para outra, e uau, eu não vou ter uma identidade. Eu uau, não sei quem eu vou ser, porque eu tenho que agradar todas as pessoas. fantástico. E aí, quando eu falei isso, essa pessoa ficou chateadinha, emburradinha comigo. Mas aí foi uma libertação para mim, porque eu não tenho que ser como você quer. Você quer que eu te trate de um jeito A, B, C, D, e daí eu ia ficar uma pessoa sem identidade. Identidade. Eu falei, não, A não é por aí. distorção, né, que as pessoas têm. E isso acontece muito com liderança, né, no ambiente de trabalho, porque as pessoas elas querem que você esteja ali e supra a expectativa delas. Né? Tem até um livro que eu gosto muito, que é o Líder de Carne e Osso. Ele já tem esse tema, né? A gente até fez um seminário lá em Juína e em Porto Velho, e aqui em Ariquemes, sobre ele, porque, queridos, é a realidade, nós somos humanos, nós somos seres humanos. A gente falou na primeira live sobre isso, né? Espírito, alma e corpo. A nossa natureza é a natureza humana. Deus nos criou humanos, né? Então, tudo isso, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, isso é quem somos. E aí a gente precisa caminhar e alinhar tudo isso à vontade de Deus. Mas se a gente não tiver essa identidade, esse alinhamento com aquilo que Deus quer, porque Deus ele é o único que tem uma expectativa justa e saudável conosco. Ele não espera nada, né, que nós não sejamos capazes de dar, porque ele sabe que somos pó, né, a nossa estrutura é pó. Então ele nos formou. Então ele sabe o que podemos, o que conseguimos e o que não cabe a nós, né? Agora o ser humano, ele sempre tem as suas exigências. Interessante que a Bíblia traz, né, que por que vocês colocam fardos, atam fardos que nem vocês são capazes de levar? Olha que interessante, está na Bíblia. Né? Por que vocês cobram, né, algo que vocês não dariam conta? Por que você vê o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que está no seu olho? Ou seja, a palavra sempre vai nos trazendo o quê? Para esse equilíbrio. Não exija do outro, não cobre do outro. Então, nesse mesmo tom, transfere para nós. Não se cobre, né? Não, a gente precisa... Exato. A gente precisa desenvolver, né? Mas tudo que vem com peso de cobrança, até falo com os pacientes, trava a gente. Tudo aquilo que vem com peso, né, de exigência nos paralisa, nos tira a alegria, o prazer de realizar algo, né, de se desafiar. Então a gente precisa ter desafios, né, mas quando vem com esse peso de cobrança, de precisa ser perfeito, vou fazer um vídeo aqui, tem que sair perfeito. Vou dar uma aula aqui, tem que dar tudo certo. Isso já enfada, isso já tira toda a alegria, todo o prazer que isso pode gerar, né? E normalmente nós mães nos sentimos muito cobrada, que acho até interessante, a gente fala muito aqui em casa, né? Ai, mãe, você não comprava tênis de marca pra gente. Ai, mãe, a gente ia uma vez por semana, por mês no shopping, no mercado, comer lanche, sorvete. Legal, é isso mesmo. Eu fiz o máximo, fiz o que deu para fazer. Você tem a oportunidade de fazer diferente, mas não aceitar ser cobrada. Uhum. Não aceito ser cobrada. Não aceitem ser cobrada. E não esquecer que Deus nos fez de forma maravilhosa. Estrondosamente maravilhosa. E pronto. E ponto. É verdade. Porque esse perfeccionismo, a gente nunca vai chegar, né, nessa perfeição e vai gerar o quê? Culpa. Nada mais, nada menos do que culpa. Né? E aí as pessoas carregam fardos de culpa. Né? Quantas pessoas elas estão assim, totalmente paralisadas, adoecidas, né, com os fardos de culpa que elas carregam. Né? Então, eu queria, assim, essa questão do perfeccionismo, porque, assim, se a gente olhar até mesmo para aquilo que a gente acompanha, né, para as pessoas que a gente segue, as pessoas que a gente admira, se nós não tivermos um equilíbrio no nosso olhar, a gente vai sempre se achar incapaz de alcançar alguma coisa, por causa que entra o quê? A comparação. Nossa, porque fulana faz tão bom, tão maravilhoso, tão perfeito. Né? Eu estou aqui agora, lembrei a doutora Ilma entrou lá na nossa live, lá no início, né? E ela fez segunda-feira uma live com a Helena Tanuri. Foi maravilhosa. A Cíntia está por lá também.
e a gente assistindo e tal, né? Que preciosidades e tudo, mas cada uma de boa, na sua casa e falando com aquela, né, tranquilidade, contribuindo, entregando. Mas se a gente fica numa posição e não tem uma leitura saudável, uma leitura equilibrada, né? Aí fala, eu tenho que fazer assim, eu tenho que ser assim, porque começa a comparação. Então, a comparação, perfeccionismo, culpa, preocupação, é tudo muito juntinho, né? Quando você falou, parece que é um pacote ali que vai caminhando, Sim. né? Muito bom. Queridos, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para a nossa escritora, amiga maravilhosa, que aí a gente vai fazendo um fechamento por hoje, porque eu creio que foi muito produtivo a gente fazer essa reflexão, né? Deixarmos esses fardos de preocupação, de perfeccionismo, né? Aquilo que deve ser feito, precisa ser feito, deve ser feito, né? Para que a gente evite a preocupação. Então, faça algo, né? Como dentro da psicologia que eu posso agregar para vocês, né? Tem algo que te preocupa? Então, vamos trazer isso para o concreto. Porque às vezes está tudo muito na sua mente, na sua imaginação. Eu estou preocupado com tal coisa, mas o que eu posso fazer? Questão do Covid, por exemplo. Né? Desde o início da pandemia, quantos pacientes chegavam na sessão? Eu estou preocupada, eu estou preocupado que vai acontecer isso, eu estou com medo, eu estou com medo. Tá, o que pode ser feito? O autocuidado, né? Posso limitar algumas coisas na minha saída, na minha vida. Então, eu vou ter um equilíbrio aqui, vou fazer aquilo que é possível, mas eu não tenho controle de todas as coisas. Então, a preocupação é isso, é eu querer ter o controle daquilo que eu não tenho controle. Eu tentar ter, e eu sofro porque eu não tenho. E Deus nunca vai deixar. Nunca vai deixar, exatamente. Você nunca vai ter. Isso aí não é sua parte, não é sua função. E olha que interessante. Não. Eu acho tão interessante. Olha só, presta atenção. Eu falo que o inimigo ele é muito inteligente. Ele é muito estrategista. Então, aquilo que nós não podemos fazer, ele nos instiga, ele nos assedia a tentarmos fazer. Né? E aquilo que nos cabe, aquilo que nós podemos fazer, nós não fazemos muitas vezes. Nós nos tornamos negligentes, né, procrastinadores, enfim. Então, aquilo que a gente pode fazer, a gente não faz, e aquilo que não pode, que a gente nunca vai fazer na vida, como a Deliris falou, Deus não vai deixar, é com isso que a gente se preocupa. A gente se ocupa com isso. Então, vamos para o equilíbrio aqui. O que eu posso fazer? Eu estou preocupado com a pandemia. Tá, então o que você pode fazer? Eu estou preocupado com meu filho por causa disso. O que você pode fazer? Então, né, ela falou o exemplo de filhos casados. Você pode dar um conselho, né? Na necessidade, assim, você pode dar um auxílio, mas você não pode carregar ninguém nas costas. O que você poderia fazer, você foi fazendo no decorrer do tempo, né? Então, uma preocupação. E aí a gente segue com essa questão, né, do perfeccionismo. O feito é melhor que o perfeito que não é feito. Nós nunca estaremos prontos, perfeitos. Nós estamos sendo aperfeiçoados, é o que diz a palavra. Então, aperfeiçoados a cada momento. Por quê? Porque quando a gente achar que tá bom, esse é o perigo. Quando eu achar que eu tô perfeito, acabou tudo. Você vai cair. Não, aí fica fácil, que daí ele nos recolhe. Você não tem mais nada para aprender, você não tem mais nada pra, não precisa de mais ninguém, você sabe tudo, você é ótimo, você é perfeito, você tá, né, pronto, então não tem mais utilidade aqui. Sim. Né? O Eduardo quer falar alguma coisa, Eduardo? Para a gente fazer um fechamento? Shalom, shalom. Paz. Paz. Eu tenho uma pergunta. A pastora Rafa perguntou se tinha alguma pergunta. Eu tenho sim. Eu tenho uma dúvida no que diz respeito ao perfeccionismo. Pessoas que... A questão do perfeccionismo, ela tem alguma influência genética ou ela está mais atrelada à questão comportamental de um ambiente de pessoas perfeccionistas que elas acabam se tornando, ou de fato realmente tem uma questão genética que pode estar envolvendo? Porque durante algum tempo, né, eu acabei observando que algumas pessoas perfeccionistas, elas na verdade elas praticamente exigem que outras pessoas também sejam perfeccionistas, né? E às vezes sem perceber, de uma forma inconsciente, às vezes dentro desse ambiente, dentro desse contexto, a gente acaba nos pegando mesmo também, né? É claro, como estava falando anteriormente, a questão toda é o equilíbrio, né? Mas isso só com o tempo, com experiência, com bagagem de vida, até com idade, tu acaba encontrando esse equilíbrio. Mas a minha dúvida maior é realmente isso, né? Se a questão do perfeccionismo, ela pode ter influência genética ou realmente está mais atrelada à questão de convivência? Era essa a pergunta.
Rafa, tu quer responder? Então, eu creio que ela tem bastante base na questão mesmo ambiente, né? Como ela trouxe a questão família, né? A questão família. Então, assim, os erros não são muito punidos, né? Os acertos não são tão valorizados. Então, eu vou fazendo o quê? Eu vou moldando, né? Então, esse Mesmo ambiente... porque vai exigindo, o adulto vai exigindo da criança o comportamento que ele espera. Então, ele coloca, o chinelinho tem que ficar na porta. Tudo, então, é a cobrança do outro que vai transformando a criança. E aí, provavelmente, também, essa né? questão, né? A gente pode até, às vezes, achar que é uma questão genética, mas ela entra muito com esse moldar de comportamento. Então, se eu sou aquela mãe, tem no livro de temperamentos, ele diz assim, mãe melancólica, ela vai querer, quando os filhos chegarem em casa, ela vai querer que o menino voe, que ele não pise no chão, porque tá tudo limpinho. Então, quer deixar uma mãe melancólica estressada é você sujar o que ela limpou, que ela organizou, né? Então, ou seja, né? Então, aquilo vai gerando no outro também, provavelmente ele vai começar a ser uma pessoa mais organizada, né? Então, a questão desse ambiente inseguro, né? A minha irmã falando, se fosse genética, ia ser bom que os sobrinhos iam herdar um pouco, né? Então, ela que lute, né? Porque não é. Então, essa questão, né, é comportamental, né? Então, vai começando a exigir. Então, olha, o fracasso é uma coisa muito difícil, muito doída, por quê? Porque não tem esse apoio. Olha, você pode falhar, você pode errar, é humano, tá tudo bem, meu filho. Então, eu tive também, provavelmente, um ambiente que exigiu de mim, então eu vou replicando isso. Então, o interessante é quando a gente observa e interrompe esse ciclo. Cara, beleza, eu tenho que acreditar no potencial, eu tenho que desafiar os meus filhos para eles se superarem, mas aonde que entra aí uma rigidez, uma crueldade, né, nessa cobrança, né? Eu vou inibir esse indivíduo, né? Então, às vezes, os filhos nem falam daquilo que eles sentem ou aquilo que eles passam na escola, por quê? Porque é uma vergonha. É uma vergonha, entendeu? Eu vou gerar vergonha, então eu vou ficar com aquilo ali, então eu tenho que ser bom, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser certinho. Eu atendi hoje uma paciente que ela falou assim, olha, eu tô perdida em quem eu sou, porque eu construí uma imagem que eu achava que era eu mesma, mas não era. E aí todo mundo, quando eu comecei a fazer algumas coisas, as pessoas, você? Mas você? Por quê? Porque ela tinha uma imagem, tinha construído uma imagem que era certinha, de que era boazinha, bonitinha, que não errava, que não falhava, que sempre se comportava muito bem, entendeu? Por quê? Porque a gente sempre elogia as crianças quietinhas. A gente sempre valoriza as crianças educadinhas, gentis, né? Então, opa, a criança é inteligente mais, então ela já vai pegando, entendeu? Ela já vai ficando, se ela não consegue ser isso, ela já vai ficando nervosa, irada, vai criando uma raiva dos outros que são, né? E os que são vão tendo ganhos. Então, opa, peraí, então eu vou, e aí eu transformo o quê? Num falso self, um falso eu, entendeu? Então, o perfeccionismo, eu creio, assim, eu acho que hoje a gente pode ir fechando, definindo, que são duas doenças da alma, são realmente duas prisões. Autocobrança, sim, também, nesse ambiente de exigir, de só valorizar aquilo que acerta, né, aquilo que é bom, né, que você faz de bom e nunca dá um ambiente, um espaço para você errar, para você falhar, para você aprender, porque quando a pessoa falha, a criança falha, a gente aprende, queridos, entendeu? Então, na falha, a gente tem aprendizado, né? Então, eu acho que a gente pode definir hoje a preocupação e o perfeccionismo como essas duas uma prisões mesmo, da quais nós precisamos ser livres, né? Assim como a nossa escritora foi livre, né? Conseguiu ser livre, né? Da preocupação e do perfeccionismo. Quer fechar, quer encerrar, quer pontuar alguma coisa para... É isso, e é muito assim tremendo quando você consegue identificar e você consegue dizer isso, eu não quero isso, não quero isso, isso não é para mim, eu não vou andar segundo os ditames das pessoas, não, né? Então é muito gostoso quando você consegue identificar isso, digo, isso não quero para mim, você vai tirando isso da sua vida. E é um exercício diário, isso é perfeccionismo, não quero isso. Isso não, a gente tem que ser organizado, a gente precisa ter essa organização, mas hoje eu não tenho mais aquele problema
de fazer assim, ó, essa roupa não deu, essa 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 não deu, não vai dar certo, essa não é boa, essa não é boa. Amanhã é outro dia. Aí a louça amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Então, a gente, quando consegue fazer isso, é, ó, uma vitória. Libertador. Mas é um exercício diário, Deixa a xícara lá na pia. Não vai. Experimenta deixa isso e vai dormir. Né? É um exercício. Não, obrigado, Randall. Muito bom, muito bom. Show de bola. Queridos, quero agradecer mais uma vez, né, a presença de vocês conosco aqui, assistindo, acompanhando esse tempo nosso de aprendizado, né? A live que se transformou no aula, no bate-papo aqui. Pode falar, Adê. Só salva, por favor, que as pessoas estão me mandando mensagem aqui. Cadê? Eu vou falar para elas que eu vou mandar para elas. Maravilhoso, combinado. Vou postar agora, vai ficar salvo. Eu vou postar lá no YouTube, mando o link para vocês, tá bom? Tá bem. Espero vocês logo. A gente avisa todo mundo onde a gente vai estar, se é aqui no Instagram e que dia que vai ser. A gente lança lá, fica de olho na gente. Beijo, obrigada, queridos. Boa noite. Obrigada, Dê. Beijo. Até a próxima, Rafa, e nos falamos. Beijinho, tchau.